Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Marketing, o programa da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. E hoje não é qualquer programa, estamos com um programa internacional, pois temos aqui convidados deste Papo de Marketing, um chileno, o professor Gonzalo, e uma brasileira que mora e que atua no Chile e que vão dar aquela ideia maravilhosa sobre marketing e turismo de interesse especial, experiências autênticas no Brasil e no Chile. E, é claro, teremos dois administradores, dois profissionais da administração da nossa comissão, o Luiz Henrique, que é o coordenador, e a Janaína, que é também conselheira do CRA-RJ, para contextualizar, para trazer tudo aqui para a nossa administração. E, é claro, eu gostaria de dar boas-vindas a muita gente que nunca esteve aqui no nosso canal, já que isso vai correr as instituições dos nossos convidados, sejam brasileiros ou não. É um prazer muito grande tê-los aqui no canal do CRA-RJ. E para começar esse papo de marketing internacional, eu peço que a Janaína apresente os nossos convidados e, é claro, nossas boas-vindas. Janaína, com você. Olá para todo mundo, eu sou a Janaína, como a Erika apresentou, e estou muito feliz, né, em estar aqui com pessoas que eu admiro muito profissionalmente e pessoalmente também, né, o Gonzalo e a Sílvia. Nós fizemos alguns trabalhos internacionais importantes juntos, e essa foi uma oportunidade para falar de marketing, né, mostrando esse cenário talvez um pouco desconhecido, que vocês vão verificar muito interessante e de muitas oportunidades, né, para administradores e administradoras, né, para profissionais de administração em geral. Bom, o Gonzalo, vou falar um pouco de Gonzalo, né? Conheci Gonzalo em um projeto internacional do Natur, né, que pertencemos a esse grupo, um projeto de ecoturismo. Eu e Gonzalo trabalhamos em um projeto internacional, né, financiado pela União Europeia, Erasmus, e pertencemos a esse grupo de ecoturismo internacional, o Natur. Bom, Gonzalo mora em Santiago, Gonzalo é chileno, é pai de uma menina linda de 7 anos, é mestre em planejamento e gestão de destinos de turismo sustentável. Ele tem formação superior nas áreas de ecoturismo, educação para o desenvolvimento sustentável, ferramentas de inovação e metodologia ágil. Gonzalo é professor e coordenador de uma instituição, uma universidade muito interessante, na CAP, né, no Chile. Ele trabalha na sede Apoquindo. Ele é membro da comissão da Fundação Sendeiro do Chile. Gonzalo é professor do INACAP e também coordena projetos de engajamento comunitário e inovação profissional. Seja bem-vindo, Gonzalo, ao nosso bate-papo. Bom, também tenho aqui a Sílvia. A Sílvia, fizemos junto com o Gonzalo um curso com a metodologia COIL, né, que é uma Collaborative Online International Learning. Então, nos conhecemos nesse trabalho. Sílvia é professora, tradutora, ela é consultora intercultural, ela é brasileira radicada em Santiago do Chile, tem experiência no idioma português, espanhol e francês, atua entre idioma, cultura, turismo, formação profissional, tem uma trajetória em 9 países, né, com sólida prática de mediação cultural, é mestranda em gestão do patrimônio e turismo sustentável, possui certificação em coaching educativo, neuropedagogia, gestão do talento, além de especialização em ética e cidadania, um diplomado em ensino de português com língua estrangeira, formação em pedagogia e gestão educacional e magistério em educação infantil e educação básica. Ela atua como professora de português e francês na área OTUGA, Hotelaria, Turismo e Gastronomia, no INACAP, e de português e cultura brasileira para comércio exterior na UTEM. Sílvia também tem uma experiência como consultora em organizações como o Seconsud,
Uber, Ikivia, Aon, Nokia, BNP Paribas, Cardiff, oferecendo formação intercultural, capacitação linguística e desenvolvimento comunicacional para equipes multiculturais. Então, assim, é um super currículo dos dois, e esses são os nossos convidados para o bate-papo internacional de marketing de hoje. Perfeito, Janaína. Já deu para ver que a gente vai ter 2 super convidados para explicar esse tema. Mas eu queria que o Luiz falasse sobre a importância da gente hoje abrir esse papo de marketing, né? Como coordenador da comissão, abrir esse papo de marketing para conversas internacionais. Luiz, fala um pouquinho sobre esse nosso projeto. Olá, bom dia a todos. Bom dia aí, Érica, fazendo essa brilhante recepção aí com os nossos convidados. Muito orgulho de estar aqui presente nesse evento hoje. Afinal, a gente conseguiu juntar aqui profissionais de instituições internacionais, instituições de atuações extremamente importantes no mercado da administração, do turismo e do marketing também. Então, de antemão, já agradeço muito a disponibilidade e participação aí do professor Gonzalo e da professora Silvia. A gente insistiu e pensou muito, nós preparamos, principalmente eu, como coordenador da comissão de marketing, a professora Janaína, como conselheira e membro da comissão de marketing do Conselho Regional de Administração, para que esse evento acontecesse, porque internacionaliza essa relação da administração e do marketing no mercado. A gente sai um pouco da teoria e traz profissionais que atuam diretamente nesse mercado que tanto tem campo para poder se desenvolver aqui, nessa especialidade específica, vamos dizer assim, né, sendo até redundante, mas de um turismo que cada vez mais cresce no Brasil e no mundo. Então a gente vai ver com eles aqui não só como esse mercado pode ser explorado, como falta mão de obra para esse mercado, mas também como marketing ele pode ser explorado dentro desse mercado. A comissão de marketing desenvolve esse evento, o Papo de Marketing, que não vai fugir à sua base do que já é, a gente só traz maior riqueza para o desenvolvimento, mas que o grande propósito do Papo de Marketing é justamente trazer uma conversa sobre assuntos que muitas vezes até não são de tanto conhecimento, né, da comunidade aí administradora e administrativa, mas dos grandes administradores que estão ligados aqui à nossa comissão, ou ao nosso conselho, ou não, que atuem no mercado, mas que sempre vem trazer um ponto. A gente tem esse assunto como uma coisa que está no momento. Então, por mais que muitos que estejam escutando não reconheçam de primeiro momento o que a gente vai estar abordando, mas podem ter certeza, e os professores vão deixar isso muito claro. É um assunto, como a própria administradora Janaína falou aí nos bastidores, que está na crista da onda. Então, acho que é um assunto que só tem a somar aí para a nossa comissão e para os nossos ouvintes. Bom, Luiz, obrigada pela apresentação do Papo de Marketing, é sempre gostoso falar sobre esse tema. E agora trazendo aqui para o Brasil, né? Esse ano, nos 10 primeiros meses desse ano, de 2025, nos aproximamos de 8 milhões de chegadas, nível Brasil, Rio de Janeiro com 1,8 milhão, né? E muitos desses turistas são turistas aqui da região do Mercosul, principalmente Argentina e Chile. Assim como eles vêm para cá, nós também temos ido muito para lá. Eu queria passar a palavra para a Silvia, para esse primeiro momento, ela explicar sobre essa ligação bilíngue entre os países do Mercosul, sendo o Brasil o único que fala português, mas que isso acaba aproximando esses países, né? Aí eu queria que a Silvia falasse, entrasse nesse assunto para a gente poder internacionalizar o nosso papo. Silvia, bem-vinda! Oi! Então, vamos lá, Érica. Nós sabemos, né, quando a gente olha aí o nosso mapa da América do Sul, a gente vê o tamanho do Brasil cercado por países de língua espanhola, né? E todos os países de língua espanhola também veem o tamanho desse Brasil, né? Mas que não fala espanhol. E aí temos um entrave aí, né?
dentro da nossa área, que é o turismo, a gente sabe que o foco está na língua inglesa. E muitas vezes essa língua inglesa não conecta nem com os espanhóis, né, de fala espanhola, Argentina, Uruguai, né, Peru, Bolívia, e o nosso português, né, também não conecta com o inglês. Então, são dois idiomas que não estão conectados, porque o Chile não é fluente, não tem segunda língua inglesa, o Brasil também não, e os nossos idiomas, eles ficam perdidos nessa relação, né? Ficam perdidos por quê? Porque ainda existe, tanto dentro do marketing como, né, como curso, carreira, área, existe essa prioridade do inglês, e o turismo também. A prioridade do turismo é serviços em inglês. E aí fica a questão, quando é que nós vamos conectar, né, o português e o espanhol, quando é que nós vamos conectar os nossos idiomas com os serviços oferecidos para as pessoas do turismo? Quando isso vai acontecer, né? E aí eu acho que entra a importância do marketing e da gestão do marketing em fazer essa ponte, né? Porque quando o marketing se dedica a usar a língua ou usar os idiomas português e espanhol para realizar as campanhas, é óbvio que isso vai gerar na pessoa que está viajando mais confiança, vai gerar na pessoa que está viajando uma redução nas barreiras culturais, e é óbvio que esse conteúdo vai chegar diretamente ao coração desse turista. Porque se o conteúdo e se todas as propostas que a gente tem, elas estão em inglês, puxa, isso passa por um outro lado, passa por o lado da exclusão, né? Ou da inclusão somente de pessoas que se conectam com esse idioma. Então, esse é o primeiro passo que eu encontro que é muito importante a gente ter em conta quando a gente está falando de turismo, e turismo Sudamérica. Esse eu acho que é o primeiro ponto, né? E o marketing joga aí uma coisa muito importante. Oi, eu queria comentar essa questão importante que a Silvia traz da acessibilidade, né? O marketing como esse agente capaz de trazer essa acessibilidade, uma sensibilidade linguística, né? Através dos sinais, por exemplo, né? E também dessa acessibilidade interpretativa. E aí eu queria trazer como destaque, por exemplo, o Brasil lançou esse ano o Plano Brasis, que é um plano de marketing internacional e que é fundamental aqui falar dele para iniciar nossa conversa, né? Como eu havia comentado com os meus colegas anteriormente, o nosso assunto vai para a crista da onda com o Plano Brasis, que é um plano de marketing internacional do Embratur, para posicionar o Brasil internacionalmente. E como a Silvia traz, né, não será um Brasil posicionado de forma massiva para todo mundo, mas respeitando e considerando inclusões, diferenças linguísticas e diferenças culturais. Então, isso é um valor e um princípio importante para esse planejamento que envolve marketing com políticas públicas do governo. Eu trouxe aqui um exemplo, né, já com a implementação dessa política, o governo convidou, né, comunicadores, né, influenciadores chilenos, né, para desenvolverem um press trip no Brasil. Conheceram não só roteiros de praia e sol, mas conheceram lugares de interesses especiais, né, lugares que geralmente não são os mais procurados comumente pelos visitantes em massa, mas conhecerem lugares de turismo regenerativo, turismo etnográfico, né, em Recife, e um influenciador depois leva isso para o seu país e faz essa mediação da língua,
né? Então, quando você tem um chileno falando com muita propriedade do país que visitou, isso leva essa comunicação para o coração, como disse a Silvia, né? De forma mais profunda, porque você não tem um brasileiro falando para os chilenos sobre o Brasil, né? Você tem um chileno que viveu efetivamente a experiência e que está lá de verdade relatando, né, nas suas páginas a sua experiência. Então, isso também é considerado no plano Brasis. E aí eu já queria, então, posso abrir o assunto sobre o turismo de interesse especial. O que é isso que é o nosso assunto aqui, né? Que o Luiz abriu como uma coisa importante, né? Ele abriu essa oportunidade lá na comissão de marketing, que é muito importante esse assunto para o momento, né? O turismo de interesse especial é um turismo que vai por um caminho diferenciado. Assim como o Plano Brasis objetiva posicionar o país dentro da sua diversidade, né, trazendo a valorização do turismo etnográfico, né, para conhecermos as populações tradicionais, os povos originários, remanescentes quilombolas. Então, isso há um investimento de políticas públicas para a construção desses roteiros, né? Turismo de regeneração, como, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro a Reserva de Guapiaçu, que trabalha com o turismo de recuperação daquelas áreas, né? de uma melhor água para os rios, dentro daquela região, e as pessoas visitam esse lugar para conhecerem esse processo de regeneração, né? Dentro do turismo. É um turismo que deixa legado. Então, o que é turismo de interesse especial? O público do turismo de interesse especial é um público que tem, geralmente, uma exigência de uma viagem dentro de um conteúdo, um conhecimento específico. Por exemplo, birdwatching, né? Uma viagem para a observação de pássaros. Geralmente, esse público tem um grupo, uma viagem mais tribal, digamos assim, né? Eu estou entre os meus, existe um pertencimento, o pertencimento do grupo se fortalece nessa viagem, né? Então, você viaja, observa os pássaros, discute com aquelas pessoas que são especialistas no assunto. Mas também temos, por exemplo, os Destination Wedding, né? As viagens para casamentos. Angra dos Reis é um grande sucesso de Destination Wedding, né? As pessoas viajam para casar em Angra, viajam com suas famílias, né, e fazem uma cerimônia especial com poucos convidados. A gente tem o turismo etnográfico, que é para viajar, para conhecer, ter experiências por turismo, geralmente gerenciados por populações tradicionais, povos originários. Então, você tem uma experiência para conhecer culturas específicas, tradicionais, bem distintas até da cultura do país como um todo. Mas a gente também pode trazer, por exemplo, turismo de céu escuro, turismo de dark sky, né? Então, há certificação para cidades que conseguem promover o céu escuro, porque hoje o nosso céu não é escuro. E o turismo de céu escuro tem toda uma estrutura da região de iluminação mais baixa para você efetivamente conseguir ver o céu. Então, existem pessoas que viajam para observação do céu. O dark tourism, que é o turismo macabro, né? Existem pessoas que viajam por interesses onde naqueles destinos ocorreram desastres, não é? Coisas de morte, né? Em massa. Então, existe uma diversidade. O turismo que eu aprendi com Gonzalo, que é o microturismo, o turismo de lupa, que é, por exemplo, muito vinculado ao turismo pedagógico, né, para conhecer os fungos, os líquens, os pequenos insetos, muito legal para fazer com criança, um turismo de lupa. Então, a gente tem um Brasil que é diverso e é reconhecido no Plano Brasis, e é esse o caminho, né? O Brasil já é bem posicionado, o Rio de Janeiro é super bem posicionado, como turismo de cultural, mas também de sal e praia. E agora, até 2027, a gente passa para uma outra estratégia, a estratégia de pluralizar essa diversidade e, com isso, gerar desenvolvimento econômico, social, né, para todo um país que, como disse bem a Silvia, é desse tamanho.
Eu achei Então, interessante na sua fala, Janaína. É claro que aqui a gente está falando muito da relação Brasil e Chile, mas agora, no início do mês, quando o príncipe William da Inglaterra esteve aqui no Rio de Janeiro, né, e ele fez um ecoturismo muito forte, né, em manguezais, em áreas de proteção, né? Muita gente falando aqui, quem é do Rio de Janeiro, o príncipe William está em Paquetá, né? Então, assim, eu acho que isso acabou internacionalizando essa questão do ecoturismo, não só na região da sul-americana, mas mundialmente, né? Porque isso foi levado para o mundo. Então, eu acho que isso vai muito ao encontro do que você estava falando, Janaína, desse micro-target, né, do turismo. E também nessa seara, eu queria dar a palavra ao Luiz, para que a gente pudesse mostrar ao público, falar ao nosso público, de qual a diferença dentro do marketing para esse microtarget, né, para esse turismo especial que a gente trouxe aqui para o Papo de Marketing, para o turismo de massa. Como o marketing deve tratar isso, Luiz? Bom, quando a gente fala desses dois, de uma mesma subatuação da administração, do marketing, a gente tem a ideia do marketing como estratégias criadas para o mercado, né? Os dois vão acabar tendo um mesmo impacto, porque ambos vão focar em entender o perfil do seu consumidor, criar condições para que esse consumo possa ocorrer. Então, quando a gente fala desse comparativo, dessa diferenciação entre esse marketing, esse turismo de massa e o turismo de especialidade, o turismo de massa, a própria Janaína já até trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Se a gente pensar em turismo no Brasil, o Rio de Janeiro é a porta de entrada de turismo no Brasil. Por mais que a gente tenha um crescimento muito grande de turismo no Nordeste, em outras regiões, por exemplo, até o Centro-Oeste, com o próprio Mato Grosso ali, o Pantanal também tem crescido muito turismo, mas a gente sabe que o Rio ainda é uma grande porta de entrada para esse turismo em massa. Então, a questão da beleza natural, do carnaval, do futebol, são pontos ali que chamam a atenção de uma maior massa de público para consumo desse tipo de serviço e produto. E quando a gente traz essa ideia do turismo de interesse, a gente tem especificações, até explorando o que foi falado pela Janaína, pela administradora Janaína. A gente tem, por exemplo, as tribos, né? As tribos se colocando numa situação de, poxa, eu estou entre os meus, os que entendem, os que conseguem ter um mesmo olhar que eu tenho sobre determinado assunto. Por exemplo, o turismo lá de Dark Sky, né? Pô, entender lá, eu quero explorar esse turismo de ver o céu escuro, então eu vou para uma cidade que se prepare para isso e voltar entre os meus. E aí a gente não tem como pensar nisso sendo um turismo de massa, porque é muito específico, é muito especializado, é muito personalizado para um público que gosta daquele determinado produto ou serviço, mas que uma grande maioria não tem o mesmo interesse ou o mesmo entendimento. E aí outros exemplos, a gente estava até falando aqui nos bastidores sobre, poxa, o Rio de Janeiro tem explorado cada vez mais a região do Vale do Café. Então tem fazendas, por exemplo, que têm se especializado em receber esse público específico. A gente tem falado, eu falei a questão das vinícolas e o Rio também, na nossa conversa aqui foi trazido, o Rio tem explorado um pouco mais esse mercado, mas a gente sabe que o Sul explora muito, mas quem vai lá? É um público também especializado, que tem um maior interesse por aquele assunto. Então, eu acho que são dois mercados que têm público, mas que, obviamente, na minha visão, um mercado de turismo de massa, ele já tem uma concretização, uma passagem de imagem muito forte, até para a questão de promoções, de maior conhecimento já da população até mundial, não só brasileira, e o mercado ali de turismo de especialidade, de turismo mais específico, ele precisa, principalmente, quando a gente fala de estratégia de marketing, especificar o seu perfil de público para saber como vai chegar, como vai comunicar a esse público, já que ele sabe que nem todos vão se interessar por determinados segmentos e serviços que vão ser oferecidos. Quem gosta, por exemplo, da exploração
de uma questão, a própria Érica falou aí da questão do ecoturismo. Tem alguns tipos de desenvolvimento de ecoturismo que não são interessantes. Por exemplo, trilha. Tem gente que não gosta de trilha, mas tem gente que adora trilha. Então, como é que eu vou focar a minha propaganda e estratégia de marketing para uma visão geral? Pegar qualquer público? Não, eu preciso especificar esse público para poder trabalhar em cima dele e trazer mais. Eu acho que a Janaína pode trazer uma maior contribuição até nessa relação especificamente ao turismo de especialidade. Então, como o Luiz disse, né, o turismo de interesse especial ele é muito nichado. É um turismo que exige um preparo, um estudo do seu público, dos interesses, né? Ele é menos focado, por exemplo, em dados demográficos, como faixa etária, né? Mas é mais focado em dados psicográficos, que a gente chama, né? Em interesses, em gostos, em estilo de vida, certo? Então, essa característica mais soft, né? Mais sutil, né? Dos conhecimentos, dos gostos, interesses e aversões, precisam ser bem entendidas, né, para dar uma personificação à oferta. É interessante a gente destacar também aqui que a relação, né, da COP30 com o turismo de interesse especial, né, que assim como a visita, né, do príncipe que a Érica traz, né, você leva todo um mundo para Belém, né, para ter vivência de turismo vinculado a ecoturismo, a turismo de aventura. Então, você leva um grupo importante que tem uma fala grande mundialmente para vivenciar o turismo de interesse especial, né, para se falar disso na prática, porque os impactos do turismo de massa no Rio de Janeiro ou onde quer que seja no mundo, né, são muito danosos e a gente precisa também gerenciar isso. É importante, Luiz, também a gente, né, que tem um público de administradores, né, a gente lembrar dessa oportunidade. Hoje, o turismo no Brasil, 94%, 95% do turismo no Brasil é feito por pequenas empresas, certo? Então, a capacitação desses gestores no trabalho no receptivo dessas pessoas que têm esses interesses especiais. E quanto mais nichado, mais oportunidade de negócio, né? Então, você pode ter um turismo de observação de pássaros, um turismo de observação de borboletas, um turismo. Então, quanto mais nichado, o valor de percepção desse público também vai para um outro patamar, né? Então, às vezes, ficar, né, como a gente utiliza o termo lá dos oceanos azuis e os oceanos vermelhos, né, disputando num turismo de massa, muito engessado e vermelho, e a descoberta e a qualificação para atuar nesses outros segmentos, né? Então, isso é uma oportunidade interessante. Aqui no Rio de Janeiro, só para concluir esse raciocínio, então, o turismo de interesse especial tem essa base, é um turismo mais nichado, focado na personalização daquele segmento, dos interesses do público, né? No Rio, a gente também fez essa visita ali pela Baía de Guanabara, pelos mangues, lindíssimo, né? Passa por Paquetá, pelo Rio, e a gente pode chegar ao remanescente de quilombo do Feital, que é gerenciado pela Valdirene, que é maravilhosa, né? Da mesma forma, que fica ali em Magé, pode chegar também a uma experiência de turismo de regeneração, lá, como eu disse, né, na reserva de Guapiaçu, e tanto o quilombo do Feital quanto a reserva, uma fala que é comum é da importância da gestão, da administração, para que se possa fazer um turismo profissional, né, nessas ofertas e nesses segmentos. Mas eu estou falando muito do Brasil, e aqui o assunto é internacional. Eu queria pedir para o Gonzalo, que o design, eu não falei uma coisa muito importante sobre o Gonzalo. O Gonzalo é designer de experiência, né, e ele trabalha com um designer de experiência turística. Isso para marketing é fundamental.
Aprendi muito trabalhando com o Gonzalo, e eu queria que ele trouxesse esse olhar do turismo de interesse especial. Como é que isso está acontecendo no Chile, Gonzalo? Perfecto, muito obrigado pelo convite. Quisiera comenzar agradeciendo al Conselho Regional de Administración do Rio de Janeiro pela invitación. Muy feliz de estar aquí con mis colegas Silvia, Janaína, profesor Luis, Erika, todos quienes están presentes. Saludos al público aquí de Brasil que está oleando, y esperamos que también personas de otros países puedan olear esta conversación, este bate-papo. Antes de ir a la respuesta de la pregunta que me hace Janaína, hay algo que dijo en un final de su respuesta ahora que tiene mucho que ver está muy vinculado a lo que estamos hablando. Y lo voy a asociar con el eslogan que vocês têm en su organización, que es "do conceito a execução, todo é administração", ¿no? Achei muito interesante, porque ahí está el resumen de lo que estamos hablando. Hoy se necesitan muchas herramientas para estas microempresas, personas que están intentando buscar nuevos nichos, nuevos espacios. Esto que fala Janaína de los océanos azules, rojos, ¿cierto? Más que estar peleando por ese turismo masivo que ya está muy desarrollado, buscar otros gustos, otras motivaciones en el visitante y empezar a abrir nuevas formas de turismo asociadas al turismo de intereses especiales. Por ejemplo, en el caso de Chile, para ir ya acercándome a lo que estamos hablando, hay una necesidad muy importante en administración, en las personas que empiezan a vincularse con el emprendimiento, con el negocio turístico. Por ejemplo, herramientas como poder entender el modelo de negocio de su empresa, qué están haciendo para quién, por qué, y por supuesto marketing digital. Hoy día es un tema que en Chile se está hablando mucho, todos necesitan digitalizar su oferta, y entonces es uno de los desafíos. Así es que muy interesante que esto estemos hablándolo aquí en un contexto de administración que es tan importante para el turismo. Ahora, yendo a lo que está pasando en Chile, que espero que sea de interés para ustedes, porque pueden pensar también ahí qué puntos tenemos en común o qué cosas podríamos aprender chilenos de brasileros y brasileros de chilenos. Acá en Chile, hace poco tiempo, salió un documento muy importante que es la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, que mira al año 2035. Esto tiene 5 pilares, cinco pilares fundamentales que sostienen esta estrategia y muchas líneas de acción para concretar. 2 de los pilares, acho que más importantes, son posicionamiento y experiencias únicas, y el que sigue es inteligencia y planeamiento turístico. Entonces, son 2 cosas que van de la mano. Vamos a hablar por qué también se ha hablado acá qué está sucediendo con el turismo de masas, que está generando muchos impactos negativos en el medio ambiente. Por lo tanto, si yo quiero posicionamiento y diversificar y mejorar las experiencias turísticas, transformarlas en experiencias únicas, eso debe ir de la mano con estar paralelamente trabajando en inteligencia y planeamiento. Porque cuando no hay planeamiento y solo hay un marketing desbocado, tenemos situaciones como las que se viven en muchos destinos turísticos. Caso emblemático, Barcelona en España, overtourism o turismofobia, que se genera en los habitantes del lugar porque ya no quieren más turistas. ¿Y por qué es esto? Porque cuando solo invitamos y decimos, sí, ven a conocernos, somos los mejores, tenemos mucho para ofrecerte, pero en el mismo momento no estamos preparándonos, y aquí la administración es muy importante, la organización, entonces tenemos un problema, porque estoy invitando a una fiesta en mi morada,
pero no tengo suficientes copos, no tengo suficientes bañeros, no tengo suficientes... Y de pronto las personas empiezan a llegar y empiezan los problemas. Entonces hay un problema acá, hay un tema muy interesante. Bueno, eso como parte de lo que estamos hablando. Ahora, yendo a esta estrategia nacional de turismo sostenible en Chile, en la línea de acción de diversificación y sofisticación de experiencias, acá hay que decir que Chile es un país extenso, acho que ustedes saben, es un país extenso que tiene climas diversos y por lo mismo tiene paisajes diversos, entonces tiene un enorme potencial para crear experiencias diversas, experiencias asociadas a paisajes desérticos, como el desierto de Atacama, el más árido del mundo, también experiencias en Usul, donde tenemos mucha agua, campos de hielo, las reservas de agua, grandes reservas de agua para el mundo están acá en el sur de Chile, también la Antártica, una zona central muy dominada por la industria del vino, los valles vitivinícolas, entonces hay mucha diversidad. Y en ese contexto, lo que se está hablando hoy día, que se quiere impulsar, es, por ejemplo, bueno, el turismo obviamente de naturaleza, el turismo de aventura, que para nosotros es nuestro principal baluarte, porque lembren, o no sé si ustedes saben, pero en los premios internacionales de la industria de viajes, llamados World Travel Awards, ¿okay? Que es como el Oscar del turismo, los premios Oscar del turismo, Chile siempre está siendo premiado por ser el mejor destino para práctica de turismo aventura, turismo verde, turismo de naturaleza. Perfecto, eso está más o menos posesionado ya en lo que recibe el potencial visitante a Chile, que dice, ok, Chile es un país diverso en términos naturales y por lo tanto es una especie de parque de diversiones para la práctica del turismo aventura. Todo lo que usted quiera hacer en turismo aventura lo puede hacer acá en Chile, eso es verdad. Más hoy día se está trabajando hace tiempo ya, también en un desarrollo importante, por ejemplo, en el enoturismo, que es el turismo asociado a la industria del vino, y ahí hay mucho que decir con nuestro público brasilero. Si no, pregunten a Janaína ahí, y a muchos amigos y amigas que vienen a Chile y quieren probar ese vino de tan buena calidad que está posicionado a nivel mundial como los mejores del mundo, junto a Francia, a Italia, los países del Mediterráneo en Europa, pero en Chile estamos en el 4º lugar en la producción y exportación de viños. Algo tenemos que hablar sobre eso y tenemos valles vitivinícolas muy interesantes que combinan toda la historia del vino con el turismo rural, el agroturismo, todo lo que implica el trabajo que hacen las personas en el mundo agrícola, porque el vino y la industria del vino es una actividad agrícola que en un principio solo se dedicaba a vender vino. Mas ahora estamos muy conscientes que la gente, las personas, los turistas quieren venir a Chile a conocer cómo se produce el vino, el paso a paso, cómo se sacan las uvas, cómo se produce para luego degustar, probar, disfrutar, en fin. Ahí tenemos un tema importante. Otro tema interesante que se está trabajando mucho en Chile, que también lo nombró Jana, tiene que ver con el astroturismo, turismo astronómico. Chile también es potencia mundial en los cielos oscuros. Nosotros tenemos los más grandes proyectos astronómicos a nivel mundial acá en el desierto de Atacama, producto de que al ser el desierto más árido, o sea, el lugar con menos humedad en el ambiente del planeta, los cielos son más limpios. Y esto se está cuidando muchísimo, están llegando cada vez más proyectos y hoy día también es una actividad turística. Y el turista quiere ir a estos gigantescos telescopios, mirar el universo desde acá, olear, disfrutar eso con un viño, con otras actividades, en fin.
Tenemos el turismo gastronómico, que también se está trabajando fuerte, el turismo indígena, y acá hago una conexión también con Brasil y con todo Sudamérica, ya que estamos hablando del Mercosur, porque hay una ventaja comparativa que nosotros tenemos con todo el resto de Europa, Norteamérica, que es que nuestros pueblos originarios están vivos, no son piezas de museo. Você puede ir a visitarlos, ver cómo funciona, ver cómo ven el mundo, su cosmogonía, su cosmovisión, cómo hacen las cosas. Por ejemplo, aquel ejemplo hermoso que ainda lembro en mi corazón cuando fuimos a Quilombo do Feital con el equipo de Natur. Acá en Chile tenemos el pueblo mapuche, el pueblo aymara en el norte, mapuche en el sur, muchos pueblos originarios, 11 pueblos originarios reconocidos por la Constitución, que muchos de ellos están transformándose al turismo, porque el crecimiento de las ciudades, la globalización, están asfixiándoles a ellos. Y el turismo aparece como una buena forma de mantener sus tradiciones, de mostrarle esto al mundo, de no impactar negativamente el entorno, continuar haciendo las cosas como las hacían hace cientos y miles de años. Entonces es muy, muy interesante. Y termino con uno también que fue nombrado, que es el wedding, el casamento, el turismo de casamento, wedding destinations. Y acá, por ejemplo, estoy consciente que Brasil es un destino muy importante para el casamento de personas de otros lugares del mundo. Chile ahora está ainda comenzando con esto, pero, por ejemplo, en los World Travel Awards, Chile ganó como mejor destino romántico justamente por San Pedro de Atacama, desierto de Atacama. Entonces hoy día estamos pensando, ok, si nos están premiando como un destino romántico en nuestro desierto de Atacama, entonces ahí tenemos un enorme potencial para desarrollar wedding, casamentos en el desierto de Atacama, con todo lo que eso implica. Y ahí volvemos a un turismo muy de nicho, muy de intereses especiales, que va descomprimiendo las playas, el sol y playa y este turismo muy masivo que hoy día se ha transformado en un problema en todo el mundo. Eso, para comenzar la conversación, queria compartilhar com vocês. Érica, vou pedir aqui a palavra antes de passar para você de novo. Isso que o professor falou foi uma série de coisas que ele foi falando, foi me ligando para essa veia do marketing, né? Que a gente acaba atuando aqui no mercado. Por exemplo, só das experiências que acontecem no mesmo tipo, assim, nesse turismo de especialidade. Se a gente pegar a questão do deserto do Atacama, tem lá a exploração do Dark Sky, né? Que é um dos nichos lá nesse turismo de especialidade, mas ao mesmo tempo, até o professor relatou isso da vivência lá, de experiência desse mercado no Chile, você também tem o prazer de você explorar também o vinho, ao mesmo tempo que você está explorando esse turismo do céu escuro, você também está explorando o turismo do vinho, não numa vinícola, porque não está ali direto numa vinícola, mas explorando um produto que saiu da vinícola, que dali pode levar aquele turista a explorar as vinícolas. Uma outra coisa, o casamento também lá no deserto é um outro nicho aí desse turismo de especialidade, sendo explorado numa região onde se explora também o turismo do Dark Sky e da vinícola. Então, olha como é que dentro desse mesmo nicho de turismo de especialidade, você começa a unir esses produtos e serviços quase que entrelaçando um no outro, né? Olha, o turismo de explorar o Dark Sky leva a poder explorar ali o vinho e as vinícolas em outros lugares, e assim como leva também a exploração dos casamentos ocorrendo naquelas regiões ali. Então é um ponto que a gente ressalta aqui de como um pode estar se atrelando ao outro, mesmo sendo de um mesmo nicho ali, que é o turismo de especialidade. Luiz, você viu esse potencial que muitas pessoas no Chile estão vendo também, de como combinar também tudo. Então você tem casamento que combina Dark Sky, vinho,
alguna visita más de naturaleza, con un concepto más de observación del entorno, y todo eso puede estar paquetizado y es un solo producto y claro, muchos distintos elementos de la cadena de valor o de los proveedores de actividades, productos y servicios pueden verse beneficiados al hacer estas combinaciones que son múltiples. Hay muitas oportunidades aí. Essa fala do Luiz, né, e do Gonzalo, assim, é importante a gente pensar no desenvolvimento do repertório do gestor, né? Então, para ser capaz dessas articulações, né, vamos misturar o vinho com a experiência do céu, do casamento, ou da neve com uma visitação depois, né, gastronômica em uma população tradicional. No Chile, né, eu estive no Chile esse ano, e o Chile lotado de brasileiros, né, eu tive experiências de massa e também tive experiências especiais em um outro momento, né, em 2023, no Chile, para visitar pinguineiras, vulcões, né? Então o agente capaz dessa articulação, né, do interesse pelo que tem na massa, mas vamos trazer também, aproveitar que você está aqui para uma experiência de massa e também levar para uma experiência especial, depende muito do repertório do gestor, né, dessa habilidade de conversar com a pluralidade, né, de estar aberto, né, para conhecer novos mercados. Então, eu acho que a Silvia, a gente está conversando também, tinha uma que trabalha com patrimônio, né, Gonzalo, tem essa percepção. A Silvia, que está nesses dois lugares, né, Brasil e Chile, ela tem uma fala interessante sobre a percepção dela, né, para quem está dentro, para quem está fora, e ela trouxe uma comparação da gente no Brasil também, o quanto precisa fazer esse conhecimento, né, do que tem, né, Silvia? Fala para a gente um pouco disso. Fala. Eu queria emendar aí, né, na sua falinha, uma coisa do repertório do administrador. Eu queria começar com isso, porque, em geral, as pessoas que administram, elas entendem de administrar. Elas têm um repertório direcionado à administração ou ao marketing especificamente, e falta, segundo o que eu vejo, um repertório cultural daquele lugar que está sendo trabalhado. Então, não sei, por exemplo, uma pessoa do marketing que vai fazer uma campanha no Rio de Janeiro, talvez falte a essa pessoa não conhecimentos de marketing e do tema em si, mas talvez falte conhecer um pouco deste lugar do Rio que vai ser trabalhado. Então, eu acho que começa por aí também, né? Esse repertório da pessoa que está por trás de vender este produto ou este serviço. Porque muitas vezes, essa pessoa não está como conhecedora do que é aquele lugar. Ela está apenas visando um lucro, ou visando muitas pessoas nesse lugar, e ela própria não tem ferramentas para ver isso que o Gonçalo e que a Jana colocaram, né? Eu vou visitar o céu, vou colocar aqui. Por quê? Porque essa pessoa não tem repertório cultural, né? Esse, para mim, é um ponto com relação aos administradores, né? O que a Jana falou do patrimônio, né? Porque eu acredito realmente que esses administradores, gestores e marqueteiros, né? Falta talvez essa visão cultural
dos espaços que estão sendo ofertados, né, ou dos serviços que estão sendo ofertados. O Rio de Janeiro, né, o Luiz falou e todo mundo sabe, o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o turismo no Brasil. Mas muita gente vai ao Rio de Janeiro e não conhece os patrimônios da humanidade que tem no Rio de Janeiro. E que não foi um carioca que falou e nem um brasileiro. É um mundo reconhecendo esse patrimônio, né? Nós temos, inclusive, eu e o Gonçalo, ontem, nós fomos em um evento, né, com a Secretaria do Turismo de Minas Gerais, e, assim, Minas Gerais tem um patrimônio gigantesco. É um dos lugares do Brasil com a maior quantidade de patrimônios, mas as pessoas não sabem disso, né? Nós temos aí, em Minas Gerais, o maior museu a céu aberto, que é o Inhotim, e as pessoas não sabem disso. Nós temos no Rio de Janeiro o Cais do Valongo, e as pessoas não sabem disso. Então, você tem uma pessoa que sai do Chile, por exemplo, vai ao Rio de Janeiro, conhece Copacabana, Ipanema, a Escadaria do Celerón, El Cristo, Museu do Amanhã, e passa praticamente na porta, né, vamos dizer assim, do Cais do Valongo, e não sabe o que é isso. Não sabe que é um patrimônio da humanidade, não sabe o valor histórico-cultural que tem, e passou por aí, né? Então, eu acho que juntar o repertório das pessoas que estão involucradas nesse processo de gestão, administração, planificação, ter esse repertório cultural individual é uma parte importantíssima, né? Não basta eu saber muito de marketing ou muito de administração, eu tenho que saber muito da vida desse entorno que eu estou trabalhando, né? E conhecer também as possibilidades de mostrar o patrimônio que a gente tem, seja no Chile, seja no Brasil. No Chile também, as pessoas, os brasileiros, vêm ao Chile, conhecem Valparaíso, estão na cidade do Valparaíso, sobem e descem os morros do Valparaíso, mas não vão na parte histórica de Valparaíso, né? Que é patrimônio da humanidade. Então, esse repertório cultural, né, ele precisa ser mostrado, ensinado, divulgado, não para que isso se transforme em um turismo de massa, mas que isso também se transforme em riqueza, né? Olha quanta outra riqueza temos e podamos sair dessas campanhas tão estereotipadas que a gente vê, né? Brasil, terra da praia, Chile, terra da neve, né? Os brasileiros, quando chegam aqui no Chile, às vezes me dá vergonha, né? Me dá vergonha porque eles têm um roteiro que é construído, né? Vamos fazer isso, 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 e muitas coisas ficam perdidas e que poderiam ser feitas também ou substituídas, né? Aqui no Chile nós temos uma infinidade de vinhos, uma infinidade de vinhas, né, de vinhedos, e as pessoas visitam apenas uma, né? Existe uma infinidade de lugares que se pode comer comida chilena, caseira, tradicional, e as pessoas brasileiras, os turistas, saem do Chile acreditando que ceviche é comida chilena. Por quê? Porque eles frequentam restaurantes peruanos, e porque há uma grande quantidade de restaurantes peruanos na cidade também, mas eles saem com essa visão, né? Então, deve existir, né, devemos criar, em caso de que não existe, um mecanismo para que a gente possa visibilizar, né, esses lugares especiais, esses patrimônios que temos, né, seja com turismo de interesse, ou seja com estratégias que realmente permitam uma visibilização e um encontro entre essas atividades turísticas que já existem e essas que podemos agregar. Então, o turista brasileiro,
todos os turistas brasileiros, sem exceção, vão à Pedra do Sal, por N razões. E se vai para a Pedra do Sal, puxa, está em caminho aí quase, praticamente, para ir para o Cais do Valongo. Então, dá uma voltinha, faz um percurso diferente para contemplar isso também. Isso é história do Brasil, isso é história do povo brasileiro, isso é história que explica muita coisa, o que a gente vê na arquitetura, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Né? E eu não sou uma especialista de Rio de Janeiro, né? Mas é importante fazer essas conexões, é importante fazer a conexão de que, por exemplo, quando um turista brasileiro vai ao deserto do Atacama e ele vê o deserto florido, ele precisa entender que o que ele está vendo ali é uma coisa raríssima. O deserto florido não é uma coisa que acontece toda hora, todo dia, e que vai durar a vida toda, não é assim. Então, as pessoas precisam entender isso. E para que as pessoas entendam isso, a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar. E lembrando, mostrar em que idioma? No idioma que toca o coração, no idioma que eu, brasileira, posso entender, e no idioma que o chileno ou qualquer outro turista sul-americano ou europeu possa entender. Fazer uma campanha que toque realmente a consciência, o coração, o despertar para ver coisas que a gente não está acostumado. Né? Por quê? Porque a gente valoriza visitar um shopping, né? Mas a gente não vai lá onde está o artesão com o produto original dele. Né? Então, eu acho que a gente tem que educar esse foco, essa visão, né, para os patrimônios, para o repertório da pessoa que administra, para que a gente tenha isso mais fortalecido, eu diria, né, quando a gente tem aqui fazer aí a construção de um projeto ou de oferta de um turismo de interesse. Que eu vejo, se no Conselho, essa preocupação, pelo menos por parte da... Não é puxando saco, mas efetivamente eu vejo isso por parte, por exemplo, do Wagner, né? Essa preocupação cultural, sabe? Ele tem uma questão, né, que é a liderança do nosso presidente no Conselho, desse envolvimento para além da técnica, né? Mas para ampliação cultural, né, desse resgate do conhecimento, da pluralidade, do aumento do repertório, sabe? Isso tem sido, pelo menos dentro do Conselho, eu vejo que é um princípio importante, né, que você diz que esse aumento para além da técnica, né, porque você cria ali uma sensibilidade, uma sutileza nas relações. Isso é uma coisa que se prima, né, do Conselho de Administração. E aí, uma outra coisa que eu vou passar a bola para a Érica, para falar com o Gonzalo, é esse papel do visitante, né? Porque o marketing também não consegue controlar todas as coisas. A gente tem um agente aí, que é quem tá visitando, né? Esse papel até de educação do visitante. Eu tenho certeza, né? E isso é um posicionamento do Plano Brasis, né? Que fala justamente desses Brasis, dessas pluralidades, e eu espero que no final de 2027, com esse plano colocado em prática, a gente diga assim, nossa, lembram lá em 2025 a gente falando da dificuldade de mostrar esses Brasis, né? Eu espero que dentro desses 3 anos, efetivamente, né, esse objetivo de mostrar que não somos um só, somos diversos, né? Isso acontece. Agora, isso também passa, né, Érica, pelo papel de quem visita, né? Esse comportamento de consumo, esse comportamento de compra. Eu acho que esse que é o assunto que continua aqui, que as organizações são muito responsáveis. E a gente que vai para a ilha, que não suporta e deixa todo o nosso lixo na ilha e não pensa, né? Que tirar um lixo de uma ilha, eu trabalhei no doutorado com turismo de ilha, né? Cara, se tirar lixo de uma ilha é de uma dificuldade muito grande, certo? Então, como é que a gente faz esse processo de educação mesmo, né?
do visitante. Mas é isso aí. Jana, eu queria colocar uma coisinha antes de começar com a questão do visitante, para um pouco complementar, né, a preocupação do presidente, né, com a cultura e tudo isso. Eu acho que também passa pela formação dos cursos de administração e de marketing. Eu acho que é impossível você pensar em cultura, em repertório, quando você tem um curso que na sua formação, vamos dizer assim, na sua malha curricular, na sua grade curricular, ela está muito mais preocupada que o pessoal saiba as técnicas de storytelling, brainstorm, e toda essa coisa muito bonita gringa, e se esquece da coisa humana com o humano. Você tem muitas disciplinas relacionadas com essa coisa do técnica, conceito, e eu acho que pouco espaço para essa formação da escuta, o que o meu cliente exatamente quer, o que essa pessoa, esse ser, né, pessoa a pessoa, deseja. Eu acho que falta isso nos cursos de formação da carreira de administração e marketing. Tá? Era só para vocês pensarem aí. Sim, falta, e a gente está nesse caminho, porque hoje, né, com a reformulação das diretrizes curriculares, né, dos cursos de administração, e quando a gente fala de curso de administração, a gente fala, né, um dos maiores cursos do país, né? Então, a gente tem direito, pedagogia, administração, então, os cursos em todas as instituições brasileiras, né? No Rio de Janeiro e no Brasil, são salas lotadas, mas tem, Silvia, hoje, mais essa preocupação também do desenvolvimento de atitudes, né? De escutativa, de empatia, de responsabilidade, de criatividade. Então, essa coisa mais que, vou usar um termo em inglês que se gosta muito, não é sempre que eu uso, mas de soft skills, né? Então, essa coisa mais tênue, mais próxima, mais humana, que é a matéria do qual somos feitos, né? Somos feitos de humanidade e natureza, e eu acho que a gente está nesse caminho desse desenvolvimento, né? Até porque não comporta mais numa visão mais mecanicista, né? E a gente está nesse caminho, Silvia. Vai dar certo. Eu acho que um exemplo muito prático desse processo de entendimento do governo até com relação ao ensino voltado até para o turismo mesmo, são as instituições federais e estaduais do Rio de Janeiro. Vou falar pelo Rio porque são as que eu conheço. Você tem oferta hoje de vestibular para, por exemplo, acho que até para rural, se eu não me engano, a Janaína atua lá, ela pode responder melhor. A gente tem hoje a graduação de gestão em turismo. Então, por exemplo, a UFRJ ela oferece isso em modelos tanto de plataforma EAD, ensino à distância, quanto também presencial. Então, e comparando as instituições até privadas, é uma visão até mais ampla. Então, acho que, por exemplo, óbvio que a oferta, e eu falo isso porque eu acabo concorrendo para alguns processos e vejo quais são os cursos que são oferecidos ali para poder participar dos processos. A própria FATEC, ela tem a Fundação de Apoio à Escola Técnica, ela tem uma graduação que, agora não uma graduação, mas na verdade um ensino técnico, também de gestão em turismo, também de um técnico em turismo. Então, as instituições públicas, os órgãos públicos de educação, por mais que a gente saiba que isso vem, às vezes, num passo bem lento, né? Mas elas estão tendo um olhar muito mais voltado em termos de educação para esse desenvolvimento da gestão em turismo do que propriamente das instituições privadas. Eu, sinceramente, não consigo nem lembrar que agora, a não sei que seja no modelo EAD, mas até atuando com instituições privadas em modelo de ensino à distância, eu não consigo lembrar de uma instituição que tenha um curso de graduação ou até um técnico. Até as instituições que eu trabalho com ensino médio técnico, elas tiraram o técnico em turismo. Eu conheço duas que eu trabalhei que tiraram e falaram porque não tem procura, não tem demanda.
E em contrapartida, né, não trazendo em defesa ao governo, mas mesmo fazendo um comparativo de nichos aí de educação, privado e público, por incrível que pareça, o governo tem tido um olhar muito mais voltado para essa questão da gestão no turismo do que propriamente as instituições privadas. Então, eu acho que isso é um exemplo aí prático de como a gente tem tido, sim, uma evolução para isso. Eu percebo que o Chile tem um caminho um pouco diferente, não sei, né, do foco no desenvolvimento do turismo. Acho que o Gonzalo podia falar um pouco disso, né, não é, Gonzalo? A ênfase na educação. Inclusive, eu queria até aproveitar a pergunta né? da Janaína, com relação a essa ênfase da educação no Chile, e perguntar também para o Gonzalo como é essa atuação do marketing, como é que o turismo de especialidade, o marketing tem atuado, como é que tem sido trabalhado aí, por exemplo, as professoras, a administradora Janaína, né, a professora Silvia, até falaram da questão de como o público entender o cliente acaba sendo um impacto muito forte no desenvolvimento desse nicho. Então, eu queria aproveitar a pergunta da professora Janaína com relação a como é que está a questão da educação voltada para o turismo, e também a emendar de como é que o marketing tem atuado junto a esse mercado de turismo de especialidade. Acho que, bueno, el tema del marketing y la sostenibilidad de los destinos es un tema importante. Acho que ya falé de eso antes, en el sentido de que tenemos que ver agora de maneira urgente por los problemas que están acontecendo en términos de la crisis del calentamiento global y todo eso, el impacto que está teniendo el turismo, que también deja sus impactos en el entorno. Se fala del turismo como la industria sin chimeneas. No sé si está correcto el concepto, chimeneas. Silvia, si me puede ayudar. ¿Cómo? De turismos. Chimeneas es esto que lanza fumo de las industrias. Esa es la chimenea, no sé cómo se fala en portugués. Chaminés. Ok. Chaminés. Entonces se fala de que el turismo es la industria sin chaminé. Mas el turismo genera muchos impactos negativos en el entorno, como los que hemos estado falando. No solo en las comunidades, en los territorios, también temas ambientales, cuando no hay capacidad de poder recibir a una cantidad importante de turistas en un área natural, por ejemplo, lo que estamos haciendo es impactar ahí a los habitantes de ese espacio natural, como son la flora, la fauna, la biodiversidad en general. Entonces, lo que hemos observado acá un poco es que con esto de que, por ejemplo, en Chile se posesiona ante el mundo como un país de naturaleza, un destino verde y un destino para la práctica del turismo aventura, estamos haciendo ese llamado, pero nos falta mucho todavía en organización interna en los territorios para poder estar preparados para cuando esas personas lleguen. Y ahí entra el concepto también de educación, muy importante, cómo podemos, primero, entender que no todos los destinos son iguales, tenemos multiplicidad de destinos turísticos y cuando un destino está saturado hay que pensar en cómo distribuir esa carga en otros, que además son muy interesantes y tienen mucho que mostrar, y ir un poco haciendo dejando un poco respirar los lugares, los espacios, y absorber esa carga por otros lugares y así también diversificar la oferta. En Chile, por ejemplo, los 3 grandes destinos turísticos son San Pedro de Atacama, como ya falé, Patagonia, Sur, y Rapa Nui, la isla Rapa Nui. Los 3 destinos en algunos momentos han estado muy saturados. Sin embargo, seguimos hablando de que las Torres del Paine, que es el principal atractivo natural de Patagonia en Chile, es una de las 7 maravillas del mundo porque el mundo nos dijo eso a nosotros, a través de diferentes estudios, encuestas, que es una de las maravillas del mundo. Entonces nosotros falamos al mundo, sí, tenemos una de las maravillas del mundo, ven a conocer.
y hace pocos días fallecieron 5 turistas por problemas de organización, de planificación, de falta de recursos en ese espacio. Ahí tenemos un ejemplo claro de que cuando hacemos marketing muy agresivo, porque necesitamos aumentar el gasto promedio, que los turistas gasten más dinero acá, que se queden más días, que fiquen más días acá, porque así gastan más dinero. Si eso no va en paralelo a una planificación, un planeamiento, estamos en ese problema. Entonces, hoy día tenemos herramientas de inteligencia que nos permiten conocer mejor a los turistas. Hoy tenemos la inteligencia artificial, el Big Data y herramientas que nos permiten efectivamente llegar a entender cómo piensa, cómo siente ese visitante, cuáles son sus gustos, sus motivaciones, esa información más psicográfica. Y con eso podemos construir y podemos diseñar desde el mundo del diseño de experiencias. El paso número 1 para diseñar una experiencia se fala, conoce a tu cliente, conoce a tu potencial cliente. Ese es el primer paso. Y después diseña los productos. A veces estamos primero diseñando productos, creando productos que después no se venden o no se venden de la manera adecuada y nos generan un problema. Entonces acá, paso 1, conoce quiénes son los que están viniendo, cuáles son sus gustos, cuál es su acervo cultural, qué precisan, etc. Y con eso vamos construyendo y diseñando experiencias personalizadas que siempre son de menor impacto, nunca son pensadas para ser masivas, porque el turismo de intereses especiales, una de sus pilares es eso, que no es un turismo masivo. Generalmente el turista de intereses especiales busca justamente conectarse con algo auténtico, no algo lleno de personas donde no voy a entender, donde no voy a aprender, gusta de aprender cosas, educación. Entonces, acho que están todos los elementos para poder hacerlo, pero quizá falta cambiar la mentalidad de quienes administran o están en las acciones de marketing, de promoción, a veces solo con la visión de necesitamos que venga más gente, necesitamos que gaste más, que se quede más días. Por ejemplo, cuando Jana fala de que vino y vio solo brasileros, claro, eso ocurre en invierno. Eso no ocurre en la temporada alta turística en Chile, porque nuestra temporada alta turística comenzó ahora en septiembre. Pero, ¿quiénes están viniendo en junio, julio, meses de invierno? Sobre todo brasileros, porque viene la nieve. Más nosotros tenemos mucho que entregar también al público brasilero en términos de que puedan conocer el desierto más árido del mundo, los campos de hielo sur, la Patagonia, el mundo vitivinícola, la naturaleza y todo eso, pero desde afuera, al parecer, estamos solo vendiendo nieve, invierno, entonces nos perdemos oportunidades. Finalmente, el planeamiento territorial tiene que tener un espacio importante en todo esto. En paralelo que estamos haciendo promoción, tenemos que estar trabajando en el planeamiento territorial, monitoreando, tenemos que estar también, un tema que no siempre se fala en este mundo del turismo, cómo estamos monitoreando el sector turístico, cómo estamos haciendo investigación, ¿cómo se fala investigación, Silvia? Pesquisa. Pesquisa? ¿Cómo? Sí, por ejemplo. Pesquisa. Ok, gracias. Por ejemplo, pesquisas, estudios sociais e multidisciplinares sobre recursos naturais, dinámicas territoriais, efectos das mudanças climáticas e globais em um território, sostenibilidade de las prácticas recreativas. O sea, no es fechar las puertas de un lugar, pero sí es conocer bien cómo funciona ese lugar, cuáles son sus dinámicas sociales, naturales, y cuando tengo eso resuelto, ok, vamos entonces a crear productos que estén en armonía con eso, y luego, como tercer paso, ok, vamos entonces ahora a hacer promoción y marketing, pero por lo menos en el caso de Chile,
cuando ponemos el marketing primero, estamos, acho yo, que errados, porque tarde o cedo, eso va a pasar la cuenta, eso va a traer un problema porque no estábamos preparados. Entonces, hoy día es muy importante considerar la sostenibilidad, la mudanza climática. Por ejemplo, ahora lembré una cosa importante, por ejemplo, para el público brasilero, que acho que lo estoy viendo un poco, observando ese fenómeno. Ellos están buscando lugares fríos para vacacionar. No Rio de Janeiro, en febrero, época de carnaval, tienen 45 grados, sensación térmica de 50 grados, una cosa impresionante. Entonces, cuando vienen a Chile, dicen, no, quiero ir en invierno porque quiero frío, quiero sentir el frío. ¡Wow! Muy interesante, porque eso está pasando en muchos lugares. La tendencia es que el turismo va a ir mudando de temporada. Lo que antes se consideraba la temporada alta, ¿cómo se fala déjenme buscar la palabra, perdón, hay una palabra exacta que es para hablar de estacionalidad. Calor, verão. No, la reducción del turismo sazonal, ¿no? De estação. De estación. Eso es un feito que está aconteciendo. Sazonal, ok. Personas están prefiriendo otoño, invierno, eso está pasando en Europa. Ya la gente no quiere estar viajando en el verano europeo porque es una locura el calor. Lo mismo podríamos hablar sobre Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces, ok, estamos promoviendo el frío, la nieve, la montaña, pero tenemos que prepararnos primero para recibir a esas personas en lugares que son muy frágiles. Esa nieve que disfruta el turista es el agua que estamos tomando en la ciudad de Santiago, que es la ciudad más grande y la capital de Chile. Entonces, si eso no se considera, tenemos problemas después para la población local y también para la biodiversidad, los ecosistemas, eso. Entonces, hoy día acho que no se puede hablar de marketing ni de turismo sin abordar el elemento de sostenibilidad como algo transversal. En todo lo que pensemos tiene que estar diseñado desde el principio bajo el concepto de la sostenibilidad. Espero que haya respondido sobre la pregunta que me hizo Luiz, e se não, desculpe. Pois sim, não, foi excelente, professor Gonzalo, foi assim uma conversa muito interessante, mas infelizmente, mesmo sendo um papo de marketing super especial, super internacional, a gente precisa finalizar, mas eu tenho certeza que o Luiz Henrique e a Janaína já querem convidar vocês para a parte 2, hein? Então, felices de participar. Exatamente. Ai, coisa boa. Bom, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, Gonzalo, Silvia, que lá do Chile vieram trazer esse conhecimento aqui para a gente, aqui no Rio de Janeiro, e todos vocês que assistiram a gente neste Papo de Marketing. Luiz Henrique, Janaína, é sempre um prazer estar com vocês em todos os programas aqui do CRA-RJ. Eu aguardo vocês no próximo Papo de Marketing. Até lá, tchau, tchau.